Olá, pessoal. Em tempos de crise, precisamos nos reinventar, né? E aqui estamos para falar um pouquinho para vocês sobre literatura. Hoje nós vamos falar sobre pré-modernismo. É um período da literatura que não configura propriamente um movimento literário, mas é um período importante para que a gente possa entender o que foi a literatura no século XX, certo? É o período que compreende as duas primeiras décadas do século XX, né, e que foi marcado por uma profunda transformação na concepção de literatura, de arte literária. Aconteceu de 1900 até 1922, com a Semana de Arte Moderna, que inicia de fato o modernismo. Então, nesse período chamado pré-modernismo, né, acontecia, em termos de arte literária, uma mistura de tendências. Os poetas parnasianos ainda produziam seus sonetos com todo o capricho e dedicação, mas sua preocupação era meramente estética, como nós já sabemos. Então, começaram a surgir aí escritores que tinham uma preocupação diferente. Eles entendiam que a literatura precisava ter uma finalidade, uma função social. E eles passam a escrever em seus textos, além de suas histórias, além da preocupação com a escrita e com a estética, que é própria do texto literário, mas eles passam a se preocupar também com as questões sociais. E surge aí uma nova concepção, um novo conceito de literatura, que é a literatura engajada, que a gente vai compreender bem a partir do século XX. Então, nesse contexto, destacam-se três importantes escritores no Brasil, que são Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto, né? Cada um deles tem uma obra que nós vamos destacar por partes, certo? Então, o primeiro deles, Euclides da Cunha, ele escreveu uma obra importante chamada Os Sertões, importante, muito conhecida e muito lida, né? Essa obra retrata, ela é dividida em três partes e retrata, de modo geral, o conflito de Canudos, o que a gente conhece como Guerra de Canudos, né? Mas, de fato, a gente vai perceber na leitura dessa obra que Euclides da Cunha, ele apresenta uma nova versão do que foi o conflito de Canudos, além de apresentar para o Brasil, de mostrar a visão que o brasileiro tinha, na verdade, do sertão e do sertanejo em si. A primeira parte dessa obra chama-se A Terra, que a gente vai perceber como era visto o nosso sertão, né, pelo resto do país. E aí a gente já percebe o isolamento geográfico e político do sertão nesse período, né, como se fosse um lugar não conhecido. E o sertanejo também é visto da mesma forma. Daí vem a famosa e conhecida frase de Euclides da Cunha: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque para resistir, além das condições desfavoráveis socialmente e politicamente, ele tem que enfrentar as questões climáticas, a dificuldade de sobrevivência num ambiente seco e hostil. Então, daí surge essa frase para que a gente possa entender melhor. E a terceira parte, ele vai relatar, vai narrar, finalmente, o que foi o conflito de Canudos. E aí ele apresenta a sua versão, em que ele vai mostrar e deixar bem claro que, na verdade, não foi uma guerra, como é historicamente apresentado, mas que, na verdade, houve um massacre. E a gente percebe isso muito claro no seu modo de falar. Na verdade, ele não diz isso com essas palavras na sua obra, Os Sertões, mas ele dá a entender. Eu vou só ler um trechinho para vocês mesmo tirarem suas próprias conclusões. Quando ele diz assim: Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos, uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, a partir daí, a gente já percebe que foi um conflito desigual, né? 5 homens, 5 pessoas, incluindo crianças e idosos, diante de 5.000 soldados. Foi assim que terminou o massacre de Canudos, retratado na obra Os Sertões. Essa obra foi produzida 5 anos depois do conflito em si. Então, a gente já percebe aqui que, além de retratar um fato que aconteceu realmente, ele vai também mostrar uma visão crítica, mostra como se ele quisesse dizer, tipo assim, não é bem assim como contaram para vocês. Nós vamos ver ainda, vamos conhecer, então, a oportunidade de conhecer no pré-modernismo, o polêmico personagem caipira de Monteiro Lobato, Jeca Tatu. Vamos conhecer também o supernacionalista Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Mas isso a gente vai ver em outro momento, porque nós vamos estudar por partes. Então, o que eu indico para vocês hoje é uma leitura da obra Os Sertões, para a gente conseguir compreender melhor esse período da nossa história e também da nossa literatura. Então, boa leitura e bom estudo!